Aleluia, glória a Deus. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Íamos começar a reunião e depois vi que Isabel estava de brincos, aqui brincos verdes. Glória a Deus. E hoje esqueci-me de trazer os brincos, então espero que os irmãos não ficam chateados comigo. Hoje não trouxe os brincos, esqueci-me a pôr o bigode postiço, para dar assim mais respeito, e a barba. Então, glória a Deus. Vamos louvar a Deus. A Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego, fôlego é vida, glória a Deus. Uma árvore tem vida, os passarinhos têm a vida, glória a Deus. As plantas têm a vida, nós temos vida, e diz tudo quanto tem vida, louva ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, fôlego é vida. Louvamos a Deus. Hoje, dia 6 de julho... 5, ok, glória a Deus. Seja amanhã. Então, dia 5 de julho do ano 2026, vamos falar sobre o reino de Deus, glória a Deus. Já oramos em espírito, glória a Deus. Eu hoje também estou muito bonito, glória a Deus. E estou cheio de vida e cheio de saúde. E vamos louvar e bendizer a Deus em nome de Jesus. Vamos convidar todas as pessoas a ficar de pé. Mas também podem ficar sentados, glória a Deus. Alguns podem ficar deitados, mas aqui nas cadeiras ou nos sofás. As famílias são bem-vindas em nome de Jesus. Todos somos bem-vindos em nome de Jesus e vamos louvar a Deus em nome de Jesus, porque Deus passeia no meio do louvor do seu povo. A Isabel está convidada, já há bocadinho era para dizer, mas esqueci-me, ou melhor, é para falar agora. Para a semana vais dar a reunião toda em nome de Jesus e eu também estou aqui. Então preparas-te e vai ser uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Isabel já prega há montes de anos também. Deus a chamou e vamos todos louvar e bendizer a Deus em nome de Jesus. Trazermos a presença de Deus até nós. Deus passeia no meio do louvor do seu povo. Às vezes de manhã nos apetecemos a ficar mais um bocado deitados. Tu hoje fica deitado, mas porque é que tens de levantar? Os outros não se levantam. Mas nós nos levantamos e ficamos de pé e vamos louvar a Deus em nome de Jesus. E depois da reunião vamos passear um bocado, hora de almoço, ir à praia, à tarde desfrutar, dar uma corrida e passar um domingo abençoado em nome de Jesus. Domingo é o dia do Senhor. Podemos e devemos de orar a Deus para estar o domingo disponíveis para nós próprios, para Deus, para a família, para fazermos aquilo que Deus nos ajude e nos dirige em nome de Jesus. Buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas são acrescentadas. Deus quer acrescentar a nossa vida. Semearmos no reino de Deus primeiro os nossos dízimos, as nossas sementes e tudo o resto nos é acrescentado. Então, já temos motivos para louvar e bendizer a Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Alegra-te no Criador, alegra-te no Pai de luz, alegra-te no Salvador, alegra-te no Deus eterno. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Alegra-te No Criador, alegra-te no Pai da luz, alegra-te no Salvador, alegra-te no Deus eterno. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Vamos todos. Vem de coração grato, entra nos átrios com louvor. Alegra-te no Criador, alegra-te no
Pai da luz, alegra-te nu, Salvador, alegra-te nu, Deus eterno, vem de coração grato, entra nos atos com louvor. Vem de coração grato, entra nos atos com louvor. Alegra-te nu, Criador, alegra-te nu, Rei da luz, alegra-te nu, Salvador, alegra-te nu, Deus eterno. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, de esplendor, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, de esplendor, grande e forte Ele é. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu, Ele reina, sim reina. Grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, de esplendor, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, grande e forte Ele é, cheio de glória, de esplendor, grande e forte Ele é. Levantai bem alto o nome, celebrai Jesus, nossas vidas redimiu, Ele reina, sim reina. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de todos juntos, dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome
louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Ergue as tuas mãos, ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Ergue as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, te bendirei, ó Senhor, mais alto, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Oh, erguei as mãos, erguei as mãos para a vinda do Rei. Prostrai-vos, honrai e adorai, a sua majestade em Santo Espírito, se lhe der louvor, por isso lhe glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos, erguei as mãos para a vinda do Rei. Vem, Santo Espírito, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, honra e santidade, lhe glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Ninguém há como tu, Senhor meu Deus. Ninguém há como tu, santo e justo. Vamos adorando ao Rei, Rei poderoso. Ninguém há como tu, Senhor meu Deus. Ninguém há como tu, Senhor meu Deus. Ninguém há como tu, santo e justo.
tu, Senhor meu Deus, nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos ao redor, há aqui anjos de Deus, vamos louvar a Jesus, há aqui anjos de Deus, em sua presença nós estamos em terra, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra, só eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso no mais de ti, vem Santo Espírito, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixo água viva inundar o meu ser, água viva. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver, água viva. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos eu entrego. Pai, 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 Jesus, 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 ó Espírito, 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, ó pessoas estão vindo, estão se juntando a nós em amor. És bem-vindo a este lugar, ó, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar.
Aleluia, aleluia, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as Tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Oh, se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vai. Oh, todos juntos, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, oh Pai, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando, estando na presença de Deus, na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, Segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Vinde e adoremos, oh, vinde e adoremos, oh, vinde e adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Paz, cura, paz, está aqui unção de paz, está aqui unção de cura, está aqui unção de libertação.
toda a glória. A Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Jesus está suprindo as nossas necessidades neste dia. A glória. Jesus está suprindo as nossas necessidades neste dia, em nome de Jesus. Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. A presença do Espírito Santo está aqui, está suprindo as nossas necessidades. Ele toda. Há pessoas com problemas de tapação nos ouvidos, estão a ser curados agora. Por pessoas com problemas de zumbidos, estão a ser curados agora em nome de Jesus. Toda a glória. Há pessoas que têm enxaquecas, estão a ser curados agora em nome de Jesus. Há pessoas que têm dormência nos braços, estão a ser curadas agora em nome de Jesus. Há pessoas com problemas de palpitações cardíacas, estão a ser curadas agora em nome de Jesus. Isto, Senhor, a Ele toda a glória. Há pessoas com hematomas, estão a ser curadas agora em nome de Jesus. Há pessoas com problemas de palpitações cardíacas, estão a ser curadas agora. Receba com fé em nome de Jesus a sua cura. A Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. A Ele. Há pessoas que entraram aqui sem ânimo, Deus está a levantar o seu ânimo, a sua motivação. Toda a glória a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Água viva, 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 toda a glória a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Santo Espírito, toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno. Cantemos para Ele. Pois só Jesus és digno. Pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória. Árvore da vida, receba a árvore da vida, glória a Ele toda a glória a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno. Pessoas com problemas de tendinite, receba agora a sua cura, receba a vida sobre os seus braços. Todo problema de tendinite segue desde a raiz em nome de Jesus. E no nosso louvor a Ele toda a água viva, a Ele toda a água viva do céu, Ele toda a glória a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele
Cristo, Senhor. Shelamaha, Shelamamarerelalalamabarderilela. Vamos louvando no mesmo Espírito, na mesma unção. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Shelamamareriu, abre a tua boca e fala, fala. Oh, se as águas, rios de água viva, abre a tua boca e liberta a palavra de Deus. Liberam o teu coração a Ele. Vida do céu neste lugar. Rios de água viva neste lugar. Unção de Deus, unção do Santo neste lugar. Revigora o teu corpo, revigora o teu ser, restaura a tua alma neste lugar. Aleluia, aleluia. Vamos louvando e esperando em Deus. Aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus. Podemos todos nos sentar. Aleluia. Vamos cantar outra vez esta música. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Amém. Glória a Deus. Eu não precisava de orar, porque a presença de Deus já está aqui. A unção de Deus está sobre mim, glória a Deus, está na minha vida para pregar, mas mesmo assim eu oro. Pai, eu declaro que ao som da minha voz as mentes estão libertas e que nesta reunião eu falo somente a tua vontade. Porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe que é importante quando a gente ora. Ainda há alguns anos atrás, Deus estava-me a fazer de uma viagem que fui a Lisboa para resolver situações profissionais, na altura quando entrei na polícia, e houve lá, havia greves, havia conflitos e tudo, e eu tinha orado na noite antes. E Deus me ajudou sobrenaturalmente e abriu caminhos onde não havia caminhos, glória a Deus, porque a pessoa ora. É importante a gente orar, glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, glória a Deus. Ele é o caminho. E depois pensei, ou melhor, Deus me fez pensar por quanto tempo dura a oração. E devemos de orar todos os dias.
Assim como nós comemos todos os dias, nós oramos todos os dias, glória a Deus, para ter a proteção de Deus, não só a proteção, mas a direção de Deus na nossa vida. E ouvirmos a sua voz, e então a nossa vida se torna diferente, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, glória a Deus. Enquanto nós louvávamos e adorávamos, Deus me fez lembrar uma coisa. Desde o início da criação, qual é o grande plano de Satanás? Fez em relação a Adão, a Eva, e tenta fazer hoje em relação aos cristãos, os filhos de Deus. Impedir que nós vamos à presença do Pai. Ir à presença de Deus não é só uma oraçãozinha em línguas, declarar uns versículos bíblicos, mas é entrar no mundo do Espírito conforme nós entramos, e então recebemos a presença do Pai. As nossas necessidades são supridas, as enfermidades saem do corpo, os jugos pesados saem do corpo e a palavra de Deus se realiza na nossa vida. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. O diabo vai-te sempre tentar afastar as pessoas da presença de Deus. Trazer um trabalho bom, para a pessoa no domingo não está disponível a ouvir a palavra de Deus, quer dormir mais um bocado, quer estar com o namorado, quer estar com a namorada, quer estar com a mulher a fazer amor mais um bocado, porque também tem o direito de descansar e tudo mais. O diabo faz todas as coisas de uma maneira agressiva ou de uma maneira gentil para impedir que as pessoas vão à presença de Deus. Quando nós vamos à presença de Deus, as nossas necessidades todas são supridas. A presença de Deus transforma a nossa vida, glória a Deus. E outra vez digo, a nossa vida se torna diferente. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A mente às vezes fala, porque é que tu vais à reunião e às vezes estão mais pessoas, outras vezes estão menos pessoas, e já tens pregado tantos anos, já há 20 anos estás a pregar, já há 30 anos estás a pregar, já há 40 anos estás a pregar, e olha o outro que já não quer nada com Deus, isto e aquilo. O diabo fala à nossa mente, mas Deus fala ao nosso coração. E quando nós viemos à presença de Deus, todas as nossas necessidades são supridas em nome de Jesus. Já podíamos terminar aqui a reunião, já usufruímos das bênçãos de Deus, o maná do céu, a árvore da vida, quando nós oramos e vamos à presença de Deus, a árvore da vida vem sobre nós, assim como é Apocalipse está a árvore, o fruto, que é vida para as nações. Hoje no mundo do Espírito podemos receber esse fruto da vida. Precisamos nos alimentar da árvore da vida, glória a Deus. Da palavra de Deus, da presença de Deus, da presença de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Outra coisa que Deus me fez lembrar enquanto nós louvávamos e adorávamos, a Bíblia fala em Gênesis dos poços de Jacó. E esses poços foram entupidos pelos filisteus. E eles o Jacó e lá os servos dele, foram e desentupiam novamente os poços. Iam desentupir novamente os poços. Iam desentupir novamente os poços. E esses poços fala da presença do Espírito Santo, coisas que entulharam na nossa vida, ou más experiências no ministério. A Isabel está a dizer que não é os poços de Jacó, de Isaac, mas pronto, é os poços que estavam entupidos. E o diabo e as circunstâncias criam entupimentos para evitar que a água viva viesse do céu, ou viesse dos poços. E a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva brotarão do seu ventre. Os poços de Isaac, né? Os poços de Isaac, glória a Deus. Rios de água viva fluirão do seu ventre. E hoje os poços estão-se a desentupir, estão desentupidos, e a água viva do céu está vindo sobre nós.
Precisamos de água viva do céu, glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Enquanto louvávamos e adorávamos, Deus estava-me a fazer lembrar outra coisa. Às vezes pessoas confiam muito nisto, naquilo, no seguro, no exército, no país, nisto e naquilo. E havia um homem de Deus chamado Eliseu. E os sírios atacavam o povo de Deus, e o homem de Deus sabia os planos do inimigo, através da presença do Espírito Santo, e revelava lá o seu rei, e quando o inimigo tentava emboscar o povo de Deus, eles próprios que eram emboscados. A determinada altura que o inimigo veio e cercou a cidade de Samaria. E Eliseu fez uma oração: Senhor, faz sangue. Já viu? Só uma oração de um homem de Deus ungido. Só um homem de Deus ungido conseguiu controlar o exército e dirigir o exército para o outro lado. Glória a Deus. Então mais são os que estão connosco dos que estão com o inimigo, em nome de Jesus. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. E podemos todas as coisas em Jesus que nos ajuda, capacita e fortalece. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, glória a Deus. Até já falei o título da mensagem há bocado, que é sobre o reino de Deus, glória a Deus, o reino de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 2, diz: porque a lei do Espírito de vida, nós somos chamados para falar a palavra de Deus ungida, e nós ungidos também. Porque somos representantes de Deus, temos que transmitir a palavra de Deus ungida e debaixo da unção de Deus, debaixo da presença de Deus. Não interpretar a Bíblia segundo a nossa mente, mas debaixo da presença de Deus, glória a Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 2, diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, glória a Deus. Então nós estamos livres da lei, do pecado e da morte, da doença, da enfermidade, da pobreza. Outra vez digo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Há a palavra certa para cada momento certo. Quando os golfistas estão a jogar, eles têm vários tacos de golfe e ainda dizem assim: este taco dá para tudo. Até tem uma pessoa que é o caddy, né? Salvar o caddy, que ajuda a dizer qual é o taco indicado para cada tacada. Então a gente precisa da palavra de Deus em cada uma das situações. Glória a Deus. A palavra de Deus é sempre viva, é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E o Espírito Santo para operar na minha vida, na sua vida, na humanidade, neste planeta, precisa da palavra de Deus que sai da nossa boca. A espada do Espírito Santo, ou a ferramenta, ou a tinta, para o Espírito Santo pintar uma parede que está negra, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Para uma pessoa que está enferma, para o Espírito Santo curar, precisa da palavra de Deus. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Espírito Santo sempre precisa da tinta para pintar a casa. O Espírito Santo sempre precisa da matéria, que é a matéria espiritual, que é a palavra de Deus, para fazer as coisas acontecerem. Então diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e falou Deus: haja luz, e houve luz. Falou a palavra, falou a substância, trouxe a tinta para a casa. Glória a Deus. Deus falou o que queria ter. Nós precisamos de falar a palavra de Deus para termos o resultado da palavra de Deus. A arma do Espírito Santo é e será sempre a palavra de Deus.
Em Efésios 6 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, ou a arma, ou a ferramenta do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, a palavra de Deus. Diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou, orando em todo o tempo com toda a oração. Então, oração não é um sacrifício, oração é uma comunhão, oração é um prazer, oração é um gozo, é uma satisfação. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E depois o apóstolo Paulo diz, em Efésios 6,19, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, já viu, a orar, dar a substância, dar a tinta para pintar a casa. E por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, a palavra de fé, para fazer notório o mistério do Evangelho. Já viu, eu simplesmente estou lendo a palavra, mas que o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, ele está dando entendimento, está dando revelação sobre nós, glória a Deus. Ele está dando entendimento e revelação para nós ouvirmos, não só ouvirmos, mas compreendermos a palavra. Então nós precisamos declarar a palavra, mas sempre com a presença do Espírito Santo de Deus. Deus envia a palavra e a palavra nos sara, cura e liberta. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, é só João, mas quando estou debaixo da unção de Deus, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Mas isso era sobre Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a libertar os contritos, a apregoar liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 14, tudo quanto pedires eu farei para que o Pai seja glorificado. E João 14, 16 diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador. Esse ajudador está aqui hoje. Esse ajudador está na nossa vida. Precisamos de o invocar, de pedir a ajuda dele. E como é que pedimos a ajuda dele? Orando em espírito. Nós oramos em espírito. Declaramos a palavra de Deus, nos concentramos nele. A Bíblia até diz, quando tu orares, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto e teu Pai te recompensará. O Benin dizia e diz que um dos maiores inimigos para a unção de Deus é a distração. Olha, a pessoa vai para a reunião, vai agitada, chega em cima da hora, chega atrasado, não há estacionamento para o carro, muito agitado, esqueci de pôr gasóleo ou gasolina, ou carregar o carro na parte elétrica, e vai muito agitado. Será que fechei o carro? Será que desliga o gás? Será que isto? Será que aquilo? E o teu marido vai telefonar e isto e aquilo, distrações. E a Bíblia diz, tu quando orares, e devemos de orar. E devemos de orar todos os dias. Entra no teu aposento, cria um aposento, um sítio onde você se consegue concentrar. Pode ser na sua sala, pode ser no quarto, pode ser na praia. Às vezes oro na praia, mas onde não está ninguém para não me distrair. Pode ser no campo, pode ser no carro. Entra no teu aposento e fechando a tua porta.
A gente precisa de fechar a nossa porta. Concentrar a nossa mente e o nosso ser em Deus, sempre com a ajuda do Espírito Santo. E fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente, diz a Mateus capítulo 6, versículo 6. Então as distrações, pastores enfrentam distrações, irmãos enfrentam distrações. Uma vez estava o Benino a pregar em Lisboa, ele estava a falar de distrações, e uma irmã pastora, em lugar de ouvir e pôr logo em prática, estava com mensagem no telemóvel e outras coisas, estava-se a distrair ela, e o diabo queria se usar dela para distrair os outros. Mas a gente precisamos nos concentrar em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque está numa reunião onde a gente fala a palavra de Deus. Vai falar sobre dízimos e ofertas, outras coisas quaisquer, e Deus não está lá. É uma grande frustração. É para os irmãos e é para o pastor, embora não mostre, depois da reunião. Ele sente o coração vazio, sente-se frustrado, tem lá tantas pessoas, tem ofertas, tem dízimos, pessoas até são curadas, mas não tem lá a presença de Deus. Então precisamos da presença do Espírito Santo. Para isso, Isabel, irmãos, a maior honra que nós temos é estarmos debaixo da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Moisés subiu o monte e esteve na presença de Deus. Na presença de Deus. E na presença de Deus não há enfermidade. Mas a presença de Deus não é só a ausência da enfermidade. Não há sede, não há fome, não há desânimo. Precisamos da presença de Deus. E todo o nosso ser se altera na presença de Deus. Diz que o rosto de Moisés brilhava, ele estava diferente. A presença de Deus. A presença de Deus. Precisamos da presença de Deus na nossa vida. Igrejas cantam, aquilo é um grande barulho, dá oportunidade à pessoa A, B ou C, mas não há a presença de Deus. O Espírito Santo só se manifesta um bocadinho, mas não há a presença de Deus. E foi na presença de Deus que Deus deu as tábuas a Moisés. É na presença de Deus que Deus nos dá instruções sobre a nossa vida. Por isso precisamos da presença de Deus. Lidar com as distrações com a ajuda do Espírito Santo antes não conseguíamos. Mas hoje conseguimos porque temos uma natureza diferente. Não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. Somos refletimos a imagem de Jesus, a imagem do Pai, a imagem do Espírito Santo de Deus. A Mateus 5, 13 a 16 diz: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal. Trazemos a presença de Deus, o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Com que há de se temperar? Ontem comi sardinhas e as sardinhas precisavam de estar temperadas com sal. Para nada mais presta senão para ser lançada fora e ser pisada pelos homens. E não é da vontade de Deus que nós sejamos pisados pelos homens. Mas ajudemos os homens, ajudemos as pessoas. Vós sois a luz do mundo. A luz, nós transmitimos a luz, que é a presença de Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Na nossa vida, na nossa família, todas as pessoas que Deus trouxer à nossa vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, se um é infiel, eu sou fiel porque tenho Jesus e o Espírito Santo me ajuda. Umas vezes vão, outras vezes não vão. Eu, com a ajuda do Espírito Santo, sou fiel e honro a Deus com os meus dízimos, com as minhas sementes, e tenho comunhão com Deus. Karina, traz-me ali aquilo, se faz favor, rápido. Então, todo o reino de Deus é como uma semente. Glória a Deus. Fica aqui deste lado. Podes tirar aí o guardanapo. Chega-te aqui. Aqui mais. Mais levantar assim um bocadinho para as pessoas verem. Então, tudo isto são sementes. Hoje a gente vai ao supermercado, são sementes de feijão. A comida é quase toda processada. Podes ir e depois já passa ou assim. A comida é quase toda processada. Então a semente é a palavra de Deus. Pelas pisaduras de Jesus estou sarado. E a semente entra. Mas uma coisa, se a semente não for plantada, não há colheita. Se a semente for só falada da boca, não há colheita. A Bíblia diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra tem que ser cozinhada ou meditada, que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra sobre Mateus 5, 13 a 16, sobre o sal da terra, alguém falou a palavra, lançou sementes, e a semente eu ouvi, guardei na minha boca e desceu o meu coração, fui orando em línguas e esta semente começou a brotar. E o Espírito Santo sempre aponta para a palavra. O Espírito Santo me fez lembrar novamente desta palavra. E então fui meditar na palavra. Então a semente precisa de ser semeada no solo certo. Já viste, são feijões. A gente pode deixar os feijões aqui na minha mão um dia. Claro que ficava com a mão cansada, 2 dias, 20 dias, nada acontecia. 1 mês, 2 meses, podíamos meter feijões acima das cadeiras. Não acontecia nada. Podíamos meter feijões neste chão de mosaico. Nada acontecia. Então a semente sim precisa de ser semeada, mas no solo certo. Por isso o título da mensagem, conforme é disse, sobre o reino de Deus. Então a semente precisa de ser plantada. E a Bíblia diz, outra vez a Bíblia diz, que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente ou sementes à terra. E dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Não tivesse ele entendimento como. Mas hoje nós já temos entendimento. Então que haja entendimento em vocês e que haja entendimento nas pessoas que nos assistem. Não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Eu antes ia procurar uns grãozinhos ali no supermercado e estava grãos, mas os grãos eram muito pequenininhos. E eu disse, esta semente não é exemplar. Eu, quando era miúdo, debulhavam nas eiras, nos sítios não havia as máquinas, era com os burros e os cavalos que andavam à volta da eira, debulhavam a fava, debulhavam o feijão, debulhavam o grão e depois eles jogavam aquilo no ar, o vento afastava a palha e ficava o grão, eles recolhiam. Mas no meio daquilo tudo havia sempre grãos, ficavam na palha. E nós miúdos, depois de acabar deles fazerem a colheita,
íamos lá e encontrávamos assim às vezes grãos grandes. E era em agosto, setembro, e depois começava as primeiras chuvas, outubro, novembro, por aí. A chuva vinha, havia grãos que ficavam no meio da palha, e depois, passados uns dias, os grãozinhos ou o feijão começavam rebentezinhos a nascer. Eu agarrava naquilo e plantava no meu quintal. Isto para dizer que a semente tem que ser plantada no sítio certo. A palavra não vai, só porque diz na Bíblia, pelas pisaduras de Jesus sou sarado, não vai acontecer nada até que tu ponhas a palavra no coração. E Deus não está no negócio de nos tirar, mas nos acrescentar. Os nossos dízimos, as nossas sementes devem ser semeados num solo próspero. Num solo onde tenha a unção de Deus para multiplicar. Onde seja um bom solo e tenha umidade da mesma maneira que aquele sítio onde eles debulhavam tinha umidade e era fértil. E depois frutificava. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que nós falamos também são sementes. Oh, obrigado, Senhor. Pelas pisaduras de Jesus estou sarado. E a pessoa fala e cai sementes no coração. Cai sementes no coração. Cai sementes no coração. E essa semente, à medida que a gente vai orando e declarando e meditando, essa semente vai crescendo. Depois dá uma colheita. Pessoas dizem, ai, meu filho é um burro. Então, sementes de burro, que não são estas, vai criando na mente e no coração do seu filho. Ele um dia fica com orelhas grandes. Os burros fazem assim, faz. És burro como o teu pai. Ficou lá 2 burros em casa. Ontem havia um filme que era do Pinóquio, e o Pinóquio, quando mantia, o narizinho dele ia crescendo. Vi um bocadinho, mas depois fartei-me logo daquilo. Então devemos plantar a boa semente. Ai, a vida isto está uma lástima. Pessoas dizem, eu estou doente para chamar a atenção dos outros, ainda custa andar isto e aquilo. E dizem que são cristãos. Está a semear essa semente no coração dela. Então, se você quer ajuda, ajude-se a você próprio também. Em primeiro lugar, não é o seu psicólogo, nem o seu doutor. Não é a segurança social que vai ajudar, é você próprio. E se tem Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo ajuda. Mas você tem que dar tinta, o Espírito Santo, para pintar a casa. Glória a Deus. Tem que dar a substância para o Espírito Santo pintar a casa. Estar aqui junto connosco, porque há aqui uma presença de Deus. Há aqui uma motivação, há aqui um power diferente. Não agora nem o João. É o homem de Deus ungido, é o profeta de Deus ungido, debaixo da presença de Deus. Sabe que os homens de Deus que são ungidos, todos têm que ter cuidado, incluindo eu. Porque quando estamos debaixo da presença de Deus é uma coisa, e se não estivermos debaixo da presença de Deus, às vezes é outra. Então precisamos nos firmar na palavra viva de Deus. E um homem de Deus pode fazer loucura, qualquer um pode. O apóstolo Paulo podia, qualquer um. Por isso a gente ora. Precisamos de orar. Precisamos buscar a Deus, estar na presença dele e semear constantemente a boa semente. Já viu? Agora vou perto. Querem não? Comem uns grãozinhos, um grãozinho. Glória a Deus. E depois é de arranjar um vasinho. Vai aqui para recolher gestos, Karina, para que nada se perca. Jesus multiplicou os 12 cestos. Este fica para mim, é para guardar no bolso. Glória a Deus. E depois digo que tenham feijão no bolso. Glória a Deus. Havia a história de um feijão mágico, cresceu e subiu muito alto. Já viu? Eu posso meter o feijão no bolso, mas ele não cresce. Está ao sítio certo,
para nós semearmos, glória a Deus. Então hoje o almoço, para boa notícia, é feijão com arroz. Aleluia, mas temos que meter o feijão de molho, na brincadeira. Mas feijão também é bom, glória a Deus. Eu quando estava na casa dos meus pais, tinha sempre uns bons menus. O almoço era feijão, o jantar era grão. E depois vice-versa, o almoço era grão, o jantar era feijão, todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu, glória a Deus. Depois entreguei a vida a Jesus. O Senhor Jesus já me redimiu. Às vezes começo frango assado, era quase como se fosse uma comida do outro mundo. Mas glória a Deus que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Hoje como feijão, não cru, de vez em quando, mas como com prazer. Um dia a minha irmã, isto é só uma brincadeira e depois continuamos na palavra, quando era miúda, eu também nas sementes queria ter comprado milho, mas não encontrei milho no supermercado. A minha irmã, quando era pequena, uma das minhas irmãs, agarrou no milho e pôs no nariz. E depois queria tirar, empurrou o milho lá para dentro. E depois o milho, com a umidade do nariz, aquilo encheu e não conseguia tirar, teve que ir ao médico. Glória a Deus. Então estava a semear o milho no sítio errado. O milho não é para semear no nosso nariz, mas no sítio certo. Glória a Deus. Os nossos dízimos é para trazer à casa do tesouro, onde nós somos alimentados espiritualmente. Por isso a Bíblia diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar, já vi milho nascer lá no nariz da minha irmã e depois tinha uma árvorezinha assim, mas glória a Deus que não nasceu. E diz, a semente multiplicasse e crescesse, não sabendo ele como. A Marcos 4:26. E então Deus multiplica. Quando nós semeamos no reino de Deus, Deus não nos quer tirar, mas nos acrescentar. Em 2 Coríntios 9 diz que Deus dá a semente, dá estas sementes. Também foi Deus que me deu. O dinheiro que eu hoje vou semear e que nós vamos semear, não fui eu que consegui, foi Deus que me ajudou. Deus dá a semente àquele que semeia. E pão para comer diz que também multiplicará a vossa sementeira. Não diz semente, diz sementeira. Porque Deus não multiplica só semente, mas sementeira, e aumenta o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Há pessoas que têm problemas de distensão muscular, nos músculos, problemas nos tendões daqueles. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Repreendo também alergias nas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos honrar a Deus também com os nossos dízimos, com as nossas primícias. Vamos buscar a Deus. A Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos são acrescentadas em nome de Jesus. As pessoas têm lá o número da conta, glória a Deus, podem semear com fé. Semear, o que é semear? Você vai semear para colher. Há pessoas que já se habituaram a semear. No outro dia Deus impulsionou no meu coração para semear a alguém. E ela disse, não vale a pena. Eu disse, semear para colher, receber. Há pessoas que estão habituadas a semear, mas não estão habituadas, não foram ensinadas a receber. E Deus diz, dai e ser-vos-á dado. Uns dizem, eu vou dar e ser-me-á tirado. Mas Deus diz, aquilo que Deus diz é superior à tradição. Mas às vezes a tradição anula a palavra. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Mesmo aquelas pessoas forretas, Deus toca no coração delas para abençoar a si. Vos deitarão no vosso regaço boa medida, recalcada, sacudida e transbordante.
Há tempos ouvi de um pastor, falava com o senhor, foi à igreja dele, mas não ia ouvir as pregações do pastor, porque não gostava do pastor e o pastor estava lá para enganar as pessoas e para sacar dinheiro das pessoas. Mas Deus disse o coração daquele homem, que ainda não tinha Jesus, para ir dar uma grande quantia de dinheiro a ele. E ele chegou lá e disse: Deus me disse para lhe dar uma quantia de dinheiro, mas saiba que eu não gosto de si, não gosto das suas pregações e, se for possível, não aceito a oferta. Mas é para aceitar porque Deus me disse. Mas saiba que eu não gosto de si, não gosto dos seus sermões, falo mal de si e tudo, mas Deus disse para semear. Faz-me lembrar há tempos, alguém me pediu o NIB, queria semear. E eu pensei, mas ele não é cristão, nem nada disso. Então porquê é que você quer ir semear a mim? Você pensa que não acredita em Deus, disse-me ele. A ti foi Deus que te disse para semear, foi. Eu agradeci a Deus. Glória a Deus. Conheço a pessoa e tudo. É uma pessoa muito forreta. Até no casamento controlava os gastos todos, os cêntimos, um café aqui, um café acolá, controlava os gastos da esposa, aquilo tudo, que aquilo era uma pressão, e veio semear uma boa semente a mim. Disse, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos milagres. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isabel, traz-me aqui a Santa Ceia, glória a Deus. Nós, antes de semearmos, está aqui uma unção de Deus para semearmos. Obrigado, podes ir. Pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho. Comunhão. Comunhão. Debaixo da presença de Deus e por causa de Jesus, não de nós. Vamos comer pão. Pão é comunhão. É aquilo que Jesus fez. Jesus é o pão, morreu por nós. É o pão da vida. Vinho é o símbolo do seu sangue. Se ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, diga ao Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu abro o meu coração com a tua ajuda e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. E agora coma pão. Pão, comunhão. Jesus é a árvore da vida. Jesus é o pão da vida. Quando nós louvávamos e adorávamos a Deus, é como se visse a árvore da vida. E nós recebemos a árvore da vida no mundo do Espírito. Por causa de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez. Ele nos deu acesso ao Pai. O diabo tenta impedir, podem beber. O diabo tenta impedir a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus estabeleceu a nossa comunhão com o Pai. Bebe sumo de uva, é sumo de uva, mas bebe com fé. Oh, aleluia. Santa Ceia é melhor do que qualquer medicamento. Vida para os casais e saúde para o seu corpo. E agora, para terminar, vamos orar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias em nome de Jesus. Vamos semear também para colher. Glória a Deus. As pessoas têm o número do NIB. Desejamos boa semana, já estamos em julho 2026. E glória a Deus. Vamos terminar aqui a reunião. Espero que eu para a semana não me tenha esquecido o bigode postiço e os brincos, que ainda não tenho dado para usar. Glória a Deus. E desejamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Às vezes há um pelozinho ou outro no nariz ou corte. Glória a Deus. E somos novas criaturas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ontem à noite pesei-me, hoje de manhã pesava menos 1 quilo. E eu, glória a Deus. Aleluia. As pessoas que às vezes ficam muito gordas comem muito. E depois às vezes há pessoas que me perguntam, então o jejum é para hoje? E eu olho para elas, assim com uma grande barriga e tudo.
Acho que faz bem. Mas e depois fazem jejum, e a seguir comem. Pastores novos já com uma grande barriga, já tem que se controlar, porque somos o templo do Espírito Santo e Deus nos ajuda. Como se não houvesse amanhã. Mas não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, eu podia continuar a falar, mas terminamos a reunião. Desejamos uma semana abençoada para todos vós e para todos nós, e para mim, para ti, para ele, para todos, não é, Karina? Para todos. Sejam bem-vindos todos, e depois já me dou os beijinhos no fim, todos. Boa semana, em nome de Jesus. Amém e amém.